Boa noite, galera. Aqui quem fala é o professor Marcelo Rocha em mais uma aulinha de física. Hoje a gente vai resolver a provinha da EFON 2025, que aconteceu há 2 finais de semana atrás. Só que, galera, selecionei algumas questões para a gente fazer, partindo das mais fáceis para as mais difíceis, beleza? Pelo menos no meu entendimento, me colocando no ponto de vista do aluno. Então, como a prova está longa, eu vou fazer mais de um vídeo para não ficar muito cansativo. E nesse primeiro vídeo eu peguei aquelas questões que eu considero mais tranquilas, por isso não estranhe a sequência que eu vou usar na resolução, beleza? Então eu estou me comportando como se eu fosse um aluno, dei uma olhadinha nas questões e vou começar pelas que eu considerei mais tranquilas, tá bom? E dentro desse critério, eu estou usando a prova verde, e aí nós vamos lá para a nossa questão de número 38, beleza? Depois a gente vai para 26, depois eu selecionei a 23 e por aí afora, tá bom? Olha lá a nossa questãozinha de número 38 que fala o seguinte, é uma questão de MHS bem tranquila, não exige nem conta, só prestar atenção no que está acontecendo. Ó. A figura A representa a velocidade em função do tempo de um bloco que realiza um MHS sobre uma superfície horizontal sem atrito. O módulo dos valores que aparecem no eixo vertical da referida figura corresponde à amplitude da velocidade durante o MHS. A oscilação ocorre em torno de um ponto de equilíbrio, xeq, igual a 0,5 metros, entre os pontos xeq mais A e xeq menos A, onde A é a amplitude do movimento em metros, tal como representado na figura B, que representa a posição do bloco no instante zero. Então, galera, olhando para esse primeiro gráfico aqui, você já está vendo, vou dar um zoom aqui, tá, para você enxergar melhor. Você já está vendo aqui ó, que tem um padrão de repetição, que é o 2 segundos. Significa, então, que o corpo vai e volta nesse MHS, gastando para isso 2 segundos. Você vê isso pelo gráfico da figura A, onde em 2 segundos você tem uma onda completa. O que significa no gráfico de baixo que esse bloco saiu dessa posição direita, foi até a posição esquerda e voltou. Então ele gastou nesse percurso aí de ida e volta 2 segundos. É isso que nós chamamos no MHS de período do nosso MHS, beleza? Então está aqui ó, o nosso 2 segundos. Grave essa informação. Olha o que ele fala lá embaixo. A única força que realiza trabalho sobre o bloco é a força restauradora da mola, cujo módulo é K∆x, que nada mais é do que a lei de Hooke que a gente já conhece. E a função horária da posição do bloco pode ser descrita como uma função senoidal. Considerando que o bloco se comporta como uma partícula, assinale a alternativa que corresponde respectivamente à posição e ao sentido do movimento do centro de massa do bloco no instante t igual a 4,5. Então é mole, né, galera? Porque ele fala que no tempo t0 ele está bem aqui, ó. E você sabe que ele gasta 2 segundos para ir e voltar. Então, cada quarto de deslocamento ele vai gastar meio segundo. Então, indo, ele vai passar por aqui no tempo meio, vai passar por aqui no tempo 1, depois ele volta, passa por aqui no tempo 1,5 e passa por aqui no tempo 2. E a brincadeira recomeça. Então, ele vai gastar mais 2 segundos para ir e voltar. Já se passaram 4 segundos, só que ele quer no tempo 4,5. Então, eu preciso de mais meio segundo. Então, se aqui ele vai estar também no tempo 4, é claro que bem aqui ele estará passando nesse sentido no tempo 4,5. Então, no tempo 4,5, ele está justamente nessa posição chamada xeq, que ele deu aqui, ó, ele falou que é o nosso meio da nossa trajetória, indo da direita para a esquerda. Então, está passando no xeq, que é igual a meio, para a esquerda. Então, resposta correta, ficamos aí com a nossa letra A. Viram como é tranquilinha? Então, essa daí nem precisou conta, mas tem que saber o conceito de período, que é aquele tempo que é característico do padrão de repetição. Então, como você está vendo que a velocidade, né, desse MHS está se repetindo de 2 em 2 segundos, significa que o período é 2 segundos, ou seja,
os valores assumidos pelas velocidades se repetem de 2 em 2 segundos, o que significa que a posição dele também tem um padrão de repetição de 2 em 2 segundos. Belezinha? Isso é a nossa questão 38. Agora a gente vai lá para a nossa questão de número 26, galera, que é essa questãozinha aqui de eletricidade bem tranquila, que fala o seguinte, ó. A tabela abaixo mostra as potências de trabalho de alguns dispositivos de passadiço. Dimensione o disjuntor ideal para proteger a instalação elétrica para este ramo do passadiço, supondo que a tensão eficaz na rede seja de 220 volts. Então, galera, ele dá os diversos dispositivos que se encontram no passadiço e a potência consumida por cada um deles, né? São essas potências que você está vendo aqui. E ele quer justamente que você dimensione um disjuntor. O que é isso, galera? Disjuntor é aquele dispositivo que serve para proteger o sistema de sobrecarga de corrente. Então, por exemplo, quando você vai numa loja e pede assim, olha, eu quero um disjuntor de 30 amperes. O que significa? Que ele deixa passar qualquer corrente abaixo de 30 amperes. Acima de 30 amperes, ele vai desarmar para proteger todo o circuito que vem depois dele. Então é mole, né, galera? Ele deu U, né, que é a DDP da rede, ou voltagem, 220, deu a potência total, que a gente vai obter somando todas essas potências, e ele está pedindo a corrente elétrica. Então isso é um caso clássico de pio, né? Potência igual a corrente vezes DDP. Essa potência, galera, eu vou pegar a potência total, que eu vou subentender que todos os equipamentos vão ser ligados num determinado momento. Então, para eu dimensionar adequadamente um disjuntor, eu tenho que supor uma situação, né? É hipotético isso, onde todos os equipamentos estejam ligados, consumindo a sua respectiva potência. Então, aqui eu vou somar todas essas potências, que vai dar 3,8 kW, o que dá 3.800 watts. Aqui é o nosso I, a DDP é de 220. Cortou, cortou, I vai ser 380 sobre 22. Eu já fiz essa conta em algum momento, ela dá 17, alguma coisa que eu não lembro de cabeça, tá, galera? Amperes. Então, o disjuntor ideal para proteger esse circuito é aquele que tem um valor imediatamente acima do 17, que seria o nosso 20. Professor, não poderia ser o 15? Não, porque se você colocar um disjuntor de 15 amperes, se você ligar todos esses equipamentos, eles vão precisar para o seu funcionamento de 17, alguma coisa amperes. O disjuntor não vai deixar passar e ele vai desarmar. Então você pega o imediatamente acima, não pode ser o 25, não pode ser o 30, nem o 35, né? Você tem que ter aquela margem de segurança mínima ali. Então a gente fica com a resposta correta, a letra B. Beleza? Até aí. Professor, se eu tivesse um 18 amperes, seria ele? Seria ele, mas normalmente você não encontra de 18 amperes no mercado. Então é o imediatamente superior, mais próximo daquele valor que a gente encontrou. Beleza? Agora vamos lá para a nossa questãozinha de número 23, galera, que fala o seguinte, ó. Uma pequena esfera de massa mzão igual a 0,1 kg e carga elétrica de 1 coulomb, presa por um fio de 30 centímetros de comprimento, está imersa numa região de campo elétrico uniforme, que aponta para baixo. Esse campo pode ser alterado externamente. Qual deve ser o valor do campo E para que o período deste pêndulo seja metade do período T0 que ele teria na ausência do campo? Considere gravidade 10 e θ muito pequeno, né? Inferior a 1 radiano. Você vai entender por que isso acontece. Galera, então o que você tem que ter em mente aí? Que você tem dois campos na região. Você tem aqui um campo gravitacional e você tem também um campo elétrico, que vai afetar essa esfera porque ela está carregada. Então você sabe que toda esferinha carregada dentro de um campo elétrico, ela sofre a ação de uma força elétrica, e isso vai afetar o período desse pêndulo aí. Então olha a perguntinha dele: qual deve ser o valor do campo E para que o período deste pêndulo seja metade do período T0 que ele teria na ausência do campo? Que campo? Campo elétrico. Então ele só teria
o campo gravitacional. Beleza até aí? Então, vamos passar isso aqui para cá, para a gente tentar vir para esse ladinho aqui, ó. Então, quem seria o nosso T0? Você já sabe que o período de um pêndulo simples para pequenas oscilações, por isso que ele falou que o θ tem que ser bem pequenininho, é 2π raiz de L sobre G, onde L é o comprimento do pêndulo e G é a aceleração da gravidade. Tudo bem até aí? Isso é que ele está chamando de T0 aqui, ó. Qual deve ser o valor do campo E, para que o período desse pêndulo seja metade do período T0 que ele teria na ausência do campo. Mas, professor, agora tem dois campos. Como é que seria a fórmula do novo período? Seria assim, ó. O novo período, que eu vou chamar de T, é 2π raiz de L sobre gravidade aparente. Mas, professor, o que seria essa gravidade aparente? A gravidade sentida pelo corpo na presença de mais um campo, que é o campo elétrico. Esse período, ele está falando que é a metade de T0. Está aqui, ó, ele fala exatamente isso aqui, ó, metade de T0. Então, o novo período é a metade do anterior, beleza? Então, vamos matematizar isso. Então, vai ficar assim, ó, 2π raiz de L sobre G. Perdão. Deixa eu aumentar aqui, né, galera? Senão vai ficar muito pequenininho. Deixa eu pegar a borrachinha. Senão, quando você for estudar, não vai dar para você entender. Então, vai ficar 2π raiz de L sobre G aparente. Isso vai ser metade de 2π raiz de L sobre G. Dá para cortar? Dá para cortar, não dá? Dá para cortar o 2π com 2π. Dá para você cortar o L com esse L aqui. Vamos elevar ao quadrado para tirar a raiz. Então, você vai ficar com 1 sobre G aparente. Isso vai ser 1/4 de 1 sobre G. Beleza? Então, vai ficar 1 sobre G aparente. Vai ser 1 sobre 4G. Cruzando, galera, você vai chegar à conclusão que a gravidade aparente vai dar 4G. Beleza? Então, na presença do campo elétrico, essa esferinha vai sentir uma gravidade de 4G. Agora, olha que coisa interessante. Esse 4G, ele nada mais é do que G, que era a gravidade antiga sem a presença do campo, mais um 3G. Então, olha aqui a participação do campo. Olha que coisa interessante, né? G era a gravidade antiga, surgiu um 3G por conta da presença desse campo. Então, o que a gente vai fazer agora, galera? Você sabe que o nome gravidade não é um nome correto, o nome é aceleração da gravidade. Então, na realidade, esse valor 3G aqui é uma aceleração produzida pela força elétrica. Não que o corpo vá se mover, mas aquela força elétrica que vai atuar, caso ele se movesse, teria a possibilidade de gerar nele esta aceleração de 3G. Então, vamos para uma nova etapa. Então, é a força elétrica que vai gerar esta aceleração. Então, eu apelo para a segunda lei de Newton, né? Onde qualquer força, qualquer que seja a força, por exemplo, elétrica, é produto da massa vezes a aceleração adquirida pelo corpo, fruto da ação dessa força. Não é isso? E a aceleração nós já temos. E essa força elétrica, lá da eletricidade, é carga vezes campo que nós queremos determinar. Isso é M vezes A. Agora vamos procurar os dados, ó. Vamos lá, a carga está aqui, ó, vale 1. A massa está aqui, vale 0,1. A gravidade está aqui, que vale 10. Então é só substituir, ó. Vamos para lá. Então vai ficar carga vezes campo. Isso vai ser massa vezes aceleração. E a aceleração é 3G. 3 vezes a gravidade. Então, 1 vezes E é 0,1 vezes 10 é 1 vezes 3, 3 newtons por coulomb. Olha lá o campo, 3 newtons por coulomb. Resposta correta, letra B de bola. Olha que questão tranquila, né, galera? Agora vamos lá para a nossa questãozinha de número 28.
8. Deixa eu botar isso aqui para cá, deixa eu aumentar um pouquinho. Questãozinha de eletricidade também, mais especificamente eletrostática, né? Aquela outra que nós fizemos também está dentro de eletrostática, misturado, claro, com MHS pêndulo. 4 esferas condutoras, A, B, C e D, de raios Rzinho, 2Rzinho, 4Rzinho e 8Rzinho, respectivamente, possuem a mesma carga elétrica igual a Q. Tais esferas estão suficientemente afastadas uma das outras, de forma que a distribuição de carga não seja afetada. Suponha que a esfera A seja colocada em contato elétrico com a esfera B por um fio condutor metálico e, após um certo tempo, o fio seja retirado. Aí vamos conversar um pouquinho aqui, galera. O que acontece quando eu pego duas esferas carregadas e coloco em contato? A carga total delas vai se redistribuir. Então, A tem uma carga Qzão, B tem uma carga Qzão, o total das duas é 2 Qzão. Quando eu coloco em contato, durante o contato vai haver uma redistribuição. Professor, mas essa redistribuição vai ser igual? Não, vai depender do tamanho da esfera. A esfera maior vai receber mais carga e a menor recebe menos carga. Professor, quanto mais carga ela vai receber? Depende da proporção entre os raios. Se você tem uma esfera que é 2 vezes maior, ela vai ficar com 2 vezes mais carga. A outra é 4 vezes maior, 4Rzinho, ela vai ficar com 4 vezes mais carga. A outra é 8 vezes maior, ela vai ficar com 8 vezes mais carga que a outra. Então é sempre assim, né? A distribuição seria simétrica se elas tivessem o mesmo raio, mas não tem. Então a distribuição não será simétrica e a gente tem que levar isso em conta para fazer a questãozinha. Então vamos lá. Após isso, a esfera A é posta em contato elétrico com a esfera C pelo mesmo mecanismo e, novamente, após certo tempo, o fio é retirado. Finalmente, a esfera A é posta em contato com a última esfera D, da mesma forma que as anteriores, e afastada. Considerando que as esferas trocaram cargas apenas entre si, ao final do processo, a carga elétrica de A será... Então, vamos lá, galera. Vamos fazer aqui no cantinho. Ó, vou fazer assim, ó. Primeiro contato, né? Você já sabe que é de A, vou botar aqui, com B, beleza? Então, você já sabe que a carga total é 2Q. E você sabe que o raio da A é Rzinho, ó, e o raio da B é 2Rzinho. Então, após esse primeiro contato, qual vai ser a carga de A? Vou chamar de QA. Qual vai ser a carga de B? O dobro de QA, porque o raio dela é o dobro. De tal modo que a carga de A mais a carga de B vai ter que dar a carga total que a gente tinha antes do contato, já que ele garante que elas só vão trocar cargas entre si. Então, o meio externo não participa dessa brincadeira, né? Então, aqui você vai ter 3QA igual a 2Q. Então, QA vai ser 2Q dividido por 3. Então, a esfera A vai sair desse primeiro contato com essa carga aqui. Agora, vamos para o segundo contato, que é entre a esferinha A, com essa nova carga, com a C, que tem raio 4 vezes maior. O que você vai ter numa situação final? A com uma carga QA é uma nova carga QA, tá, galera? Não é aquela antiga, não, tá? E C vai ser 4QA. Então, a carga de C vai ser 4 vezes maior que a carga de A. De modo que QA mais 4QA tem que dar a carga total diante do contato, que é quem? A carga de A mais a carga de C. Então, você vai ter 5QA igual a 5Q dividido por 3. Corta 5 com 5. Daqui você vai concluir que QA vai ser Q dividido por 3. Beleza? Agora a gente vai para o terceiro contato. Já viu que é receita de bolo, né, galera? Você vai colocar A em contato com D, onde o raio de D está aqui, né? Você já sabe que é 8 vezes maior. A de C era 4, a de D será 8 vezes maior, então ela vai ter 8 vezes mais carga que A na situação final. Qual vai ser a carga de A?
QA, que não é aquele que é anterior, e 8 QA. De modo que a carga de A mais a carga de D vai ser o que nós tínhamos antes. Carga de A mais carga de D. Isso nada mais é do que aquilo que a gente aprendeu em eletricidade como princípio da conservação das cargas elétricas, né, galera? As cargas elétricas antes do contato tem que ser igual às cargas elétricas pós-contato. Então aqui você vai ter 9QA igual a 4Q dividido por 3. E aí o 9 passa dividindo, gruda com 3, 9 vezes 3, 27. Então QA vai ser 4Q dividido por 27. Vamos ver se tem essa respostinha. 4Q dividido por 27. Está aqui, respostinha correta, letra E. Agora, galera, vamos lá para a questão de número 40. Estão vendo que eu selecionei as questões mais tranquilas, né, galera? Claro que não vai ser tranquila para todo mundo, né? Mas, para o geral, né, para a maioria dos alunos, está bem dentro do que a gente viu na nossa preparação, né? O que ele fala aí na nossa questãozinha de número 40, que é uma questão de termodinâmica relativamente tranquila, ó. Em um laboratório de física, os experimentos de termodinâmica são realizados utilizando o gás oxigênio ou o gás hélio, que, sob certas condições, comportam-se como gases ideais. Se liga no seguinte, galera: oxigênio diatômico, hélio já é um gás monoatômico. Isso vai fazer diferença na questão. O gráfico abaixo representa o módulo do trabalho por mol. Então, quando ele fala por mol, você pode até encarar que a gente tem uma quantidade de 1 mol para brincar, tá? Ah, professor, eu queria usar N, de N mols. Tranquilo, mas você também pode usar 1 para facilitar a conta. Durante o aquecimento adiabático de um desses gases. Aquecimento adiabático, muito importante, vamos voltar a falar sobre isso daí. Tá aí o gráfico. O valor indicado no eixo vertical está em termos de Rzão, a constante universal dos gases em unidades do SI. Com base nos dados apresentados, analise as sentenças abaixo. Primeiro, durante o experimento foi utilizado o gás oxigênio. Aí ele está perguntando, será que você usou o gás diatômico ou monatômico? Como é que a gente vai saber isso, professor? Vamos lá, galera, vamos trabalhar direitinho aqui, tá? Primeiro, ele está falando que o gás sofreu uma transformação adiabática. O que é uma transformação adiabática, galera? É uma transformação que se realiza tão rapidamente, o gás sofre uma transformação tão abrupta, tão rápida, que não dá nem tempo dele trocar calor com o meio exterior, ou seja, o meio de fora do recipiente. Então, vamos lá. Apelando para a nossa... Deixa eu botar aqui, tá, galera? Apelando para a nossa primeira lei da termodinâmica, ΔU igual a Q menos trabalho. Esse nosso Q aqui, ó, ele vai ser igual a 0. Tranquilo até aí? Então, vai ficar ΔU igual a menos trabalho. Isso é, em essência, a primeira lei da termodinâmica. O que a primeira lei fala? Que o gás recebe uma certa quantidade de calor, usa uma parte desse calor para realizar alguma atividade útil para o ser humano que nós chamamos de trabalho, e a sobra serve para aumentar a sua energia interna. Claro, no meu exemplo, supondo que a energia interna vai aumentar. Se ela aumentar, aumenta o grau de agitação, aumenta a temperatura. Como é uma transformação adiabática, Q igual a 0, ΔU igual a menos trabalho. Só que o ΔU tem uma fórmula também, galera, lá da termodinâmica. É NCV ΔT. Isso aqui é menos o nosso trabalho. Professor, o que é esse CV aí? É o calor específico molar a volume constante do gás. É o cálculo desse CV que vai nos permitir concluir se o gás é monoatômico ou diatômico. Se for monatômico, vai dar 3 meios. É por isso que algum dia você ouviu falar dessa fórmula aqui, ó. ΔU igual a 3 meios de NR ΔT. E você viu lá na teoria que ela só tem validade para gases monoatômicos. Olha só o 3 meio aparecendo. Se for diatômico, galera, esse coeficiente aí, ele vai dar 5 meios. Então, por isso que é tão importante a gente descobrir o CV, para saber se ele vai dar 3 meios ou 5 meios, beleza? Já vimos que esse garotinho aqui vale 1,
Vamos lá para o gráfico descobrir a variação de temperatura, galera. A variação de temperatura é 50 e o trabalho é 125R em módulo. Beleza até aí? Mas eu vou usar um negativo. Então vai ficar assim, ó. 1 vezes CV vezes 50. Isso aqui é menos, ali é 125, né? Menos 125R. Professor, mas por que você usou menos 125R? Deixa guardar essa informação que eu já vou te informar no próximo item. Então, 50 CV igual a 125R. Dividindo ambos os lados por 25, você vai chegar à conclusão que CV vai ser 5R dividido por 2. Então, esse gás é diatômico. É claro que ele só pode estar falando do oxigênio. Então, a 1, galera, está correta. Beleza? Volta para cá. Olha o que ele fala na 2. Durante o aquecimento adiabático ocorre uma expansão do gás. Aí vamos lá. Vamos olhar para a nossa formulazinha. Se ele fala de expansão, olha para cá, galera, para cá, para essa expressão aqui, ó. Se ele fala de expansão, significa que o gás realizou um trabalho, logo esse trabalho é positivo. Positivo com esse negativo que você está vendo aqui vai dar negativo. Então, o nosso ΔU é negativo, indicando que a energia interna dele diminuiu. Se a energia interna dele diminuiu, a temperatura diminuiu. Logo, é um resfriamento. Então, é claro que isso aqui está errado. Olha o que ele fala. Durante o aquecimento adiabático, então, é um aquecimento. Se é um aquecimento, a temperatura tem que aumentar, a energia interna tem que aumentar e o ΔU tem que dar positivo. Tudo bem? E ele fala que ocorre uma expansão. Para o ΔU dar positivo, só se for uma compressão. Por isso que toda vez que você comprime rapidamente uma bomba de encher pneu, de encher bola, ela aquece, porque você está realizando uma compressão muito rápida, é uma compressão adiabática, o que vai produzir o aquecimento do ar dentro da bomba. Então, de cara aqui no texto, quando ele já tinha falado de aquecimento, eu já sabia que se tratava de uma compressão adiabática e não de uma expansão. Então, essa daqui é falsa, beleza? Agora vamos lá para a 3. A 3 ele fala assim, ó, em um processo isobárico, isso é importante, porque no isobárico o trabalho é P∆V, que provocasse uma elevação de 100 graus ao ΔT na temperatura deste gás, o módulo do trabalho realizado seria de 100R. Vamos ver? Ele está falando aí, galera, que na realidade... Deixa eu botar para cá. Que na realidade agora a transformação é isobárica. Então o trabalho, eu já falei para você, ele é P vezes ΔV. Ou, se você lembrar da equação de Clapeyron, esse P∆V pode virar NR∆T, que é mais conveniente para o tipo de problema que a gente está resolvendo, onde tem que aparecer R na resposta, onde ele dá o ΔT. Então, esse trabalho vai ser igual a 1, que é o número de mols. Deixa eu apagar esse pontinho safadinho aqui, galera. Aqui, ó. Então, volta para cá. 1, o R nós chamamos de R e o ΔT ele falou que é 100. Então, o trabalho vai dar 100R. É o que ele fala? Sim, olha lá, ele falando 100R. Então, correta 1 e 3. Olha lá, corretas 1 e 3. Então, ficamos aí com a nossa letra E. E aí, galera, por último, que eu já estou muito cansado, depois eu faço outro videozinho para vocês, que eu tenho que jantar. Vamos lá para a nossa questão de número 25, que fala o seguinte, outra questãozinha de termodinâmica, tá? Que tem um certo link com o anterior, por isso que eu coloquei na sequência. Analise o gráfico a seguir. O gráfico representa a curva P versus T, pressão versus temperatura, de uma sequência de processos termodinâmicos pelos quais um gás ideal diatômico é submetido. Nestes processos, o gás interage térmica e mecanicamente com o meio externo, mas não pode trocar partículas. O que isso quer dizer? Que o número de mols do gás é constante, a quantidade de gás não vai mudar. A reta que contém o segmento CA, que é esse segmento aqui, ó, a reta que contém o segmento CA, passa pela origem do gráfico P versus T. Essa informação é importante, galera, porque pelo fato de passar pela origem, a razão P sobre T não vai mudar, né? É aquela função
de primeiro grau que a gente aprendeu lá na matemática, passando pela origem. Então a razão P sobre T não vai mudar, trata-se de uma transformação isovolumétrica. Então essa transformação aqui, ó, ela é isovolumétrica. É uma maneira diferente dele falar isso, tá? Assinale a alternativa que corresponde ao trabalho realizado pelo gás no processo AB. Então, ele quer o trabalho nesse processo AB. Detalhe, AB é uma transformação isobárica. Podemos usar P delta V ou NR delta T, como a gente usou na questão anterior, tá? Voltando. Assinale a alternativa que corresponde ao trabalho realizado pelo gás em joules no processo AB, dado que TB é igual a 2TA. Então, vamos lá, galera. Vou chamar a temperatura de A de T. Então, a temperatura de B vai ser 2T. Então, quando o gás está no estado A, a temperatura dele é T. Quando ele evolui para o estado B, passa a ser 2T. E se você notar, galera, a transformação CB, como é uma reta vertical, trata-se de uma transformação que? Isotérmica. Então, galera, se é uma transformação isotérmica, a temperatura do gás, quando em C, também é 2T. Olha quanta informação que a gente tem que saber, né? Só analisando texto e gráfico. Senão você nunca concluiria que a temperatura do gás em C é 2T. Então você tem que enxergar que essa transformação aqui ela é isotérmica. E a de A para B, ela é uma isobárica. Olha que ciclo bonitinho, né? E que o módulo do calor cedido, por que ele fala módulo? Porque na física todo calor cedido é negativo, tá? E que o módulo do calor cedido pelo gás para o meio externo no processo CA é de 200 joules. Então, a única informação que ele deu útil, vamos dizer assim, em termos de número, né, valor numérico, é de CA. Então, a gente vai começar com o trecho CA, tá? Onde a temperatura em C é 2T e em A é T, beleza? Lembrando que a transformação CA é isovolumétrica. Opa, perdão, galera. Então, vamos lá. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Vamos começar aqui. De novo, primeira lei da termodinâmica, hein? Delta U igual a Q menos trabalho. Isso, galera, é no trecho CA. Só que nós já vimos que no trecho CA é uma transformação isovolumétrica. Nas transformações isovolumétricas, como não há variação de volume, não haverá P delta V. Não tem variação de volume. O trabalho realizado pelo gás é zero. Então, vai ficar delta U é igual a Q. E esse Q a gente já sabe que é menos 200, não é isso? Então, você vai ter aqui, ó, NR delta T. Opa, perdão, deixa eu apagar aqui rapidinho, galera. Ui, cadê nossa borrachinha aqui? Botar o número primeiro, né? Que fica melhor. Ele fala que é um gás diatômico. Então, você já sabe que aqui é 5 meios de NR delta T igual a Q. Então, 5 meios de NR. Quem é o delta T, galera? Aí olha lá para o gráfico. Temperatura final menos temperatura inicial, já que eu estou no trecho CA. Então, vai ser T menos 2T. Isso vai ser igual a... Quanto foi mesmo? Menos 200, não é isso, galera? Menos 200. Se 2 está dividindo, passa multiplicando. Então, 5 NR vezes menos T igual a menos 400. Cortamos menos com menos. 400 dividido por 5 fica nRT igual a 80. Então, galera, onde você precisar, dentro da questão, usar nRT, você vai ter que substituir por 80, beleza? Agora a gente vai para o trecho que ele quer, o nosso trecho AB, para calcular o trabalho realizado pelo gás de A para B. Lembrando que a transformação é isobárica. Então, trabalho é igual a P delta V, que é igual a NR delta T. Isso no trecho AB. Então, vou usar isso aqui, ó. Então, quem vai ser o trabalho? NR. E quem é o delta T? No trecho AB, final menos inicial. 2T menos T. Ih, professor, já vi isso aqui atrás, hein? 2T menos T é T.
Então, o trabalho vai ser NRT também, então vale 80 joules. Tá aí, galera, 80 joules. Resposta correta, nossa letra C. Beleza, galera? Então, vamos ficando por aqui. Eu vou produzir o próximo vídeo, né, com 5 ou 6 questões também, medianas agora, porque a gente já fez as mais tranquilas, né? A gente vai pegar a questão agora mediana. E aí, amanhã ou depois eu estou postando esse novo vídeo para vocês, tá? Por enquanto, ficamos por aqui. Beijo no coração. Estudem, foco nas provas que virão, AFA e Escola Naval, beleza? Então, de novo, beijo no coração e até a próxima, galera. Fui!